Galerinha, seguinte, na apostila do 8º ano, desse segundo bimestre, nosso primeiro tema que a gente tem aqui é estatística. Nós vamos trabalhar 2 momentos da estatística. A estatística de cálculo e a estatística de gráfico. Na estatística de cálculo, a gente tem 4 conceitos para aprender. A gente precisa aprender média aritmética, média ponderada, moda e mediano. Esses 4 conceitos a professora vai dividir em 2 aulas. Hoje nós vamos aprender média ponderada e média aritmética. Vamos fazer atividades hoje, amanhã. Depois a gente entra em moda e mediano, porque isso vai acabar trabalhando junto. Fala, mas a gente já não estudou esse assunto? Muito bem. A gente já estudou média aritmética e média ponderada no começo do ano, na apostila do primeiro bimestre. Ou foi final do ano passado, não lembro direito. Foi final do ano passado. Como a gente já trabalhou média, isso significa dizer que facilita muito para vocês, certo? Uhum. Por quê? Sim. Porque cálculo de média nada mais é do que fazer o quê? Somar os valores que eu tenho e dividir pelo total dos elementos. Ah, quero fazer a média da nota de vocês. Vou pegar a nota da prova, a nota do trabalho, a nota de participação, a nota da outra prova, a nota da outra apresentação, soma tudo e dividir por 5. Só que a média, ela não é feita só nas notas. Eu posso fazer média de altura, média de peso, média de salário, média da renda de uma empresa, média do peso. Eu posso fazer média de qualquer componente que eu esteja comparando. A partir do momento que eu tiver 2 elementos, eu posso calcular média. Tá? Por quê? O que significa a palavra média? A palavra média padroniza um valor. O que é padronizar um valor? Vamos lá. Supomos que eu vou trabalhar com escola porque é mais fácil para vocês. Supomos que eu tenha um trabalho que eu tirei 4, um trabalho que eu tirei 5, eu tirei 10, uma atividade 9, uma atividade 8. São todas notas diferentes. Quando eu faço o cálculo de média, que eu somo todas essas notas, divido e transformo ela numa nota só, é como se todas essas notas tivessem o mesmo valor. É como se todas essas notas fossem iguais. A média faz isso. Ela padroniza um valor que é desigual, como se todos eles fossem iguais. Por isso que às vezes vocês costumam falar assim, mas eu tirei 6 nessa, mas na outra eu tirei 8. Então eu tiro um ponto daquele 8, joguei, parece que tirei 6, fiquei na média. Por quê? Ficou com 2 notas, 7. Qual é o meu objetivo aqui hoje com vocês? É trabalhar só a diferença entre média aritmética e média ponderada. Média aritmética. Não precisa falar a palavra aritmética, você precisa falar média. Média aritmética, na verdade, é quando a gente soma todos os valores que a gente tem e divide pela quantidade de componentes. Média ponderada é quando esses valores que eu estou trabalhando têm pesos diferentes. O que seriam pesos diferentes? Vou dar um exemplo lá na escola. O que é mais difícil fazer? Uma prova ou um trabalho? O que vocês acham? Uma prova. Uma prova é mais difícil porque tu vai buscar só aqui na tua cuca. O trabalho tu vai fazer em casa, ou de repente vai fazer em grupo, tu vai pesquisar, tu vai ter um material de pesquisa, tu vai ter internet. Então a prova é mais difícil. Eu acho difícil o trabalho. Você acha que é fazer trabalho? É que o trabalho a gente... Trabalho é difícil. Mais, né? Mas assim, ó, quando a gente analisa assim, o que eu posso usar para fazer um ou outro, a prova se torna mais difícil. Então, quando a gente fala em pesos, a gente está falando nesse sentido. De eu, por exemplo, considerar o trabalho como eu acho mais fácil de fazer, um peso 4 e a prova um peso 6. O que quer dizer isso? Que a nota da prova tem mais valor, porque é peso 6. E a nota do trabalho tem menos valor, porque é peso 4. Em algumas situações acontecem isso, de a gente ter peso para essas atividades. Professora, mas o que quer dizer peso 6 e peso 4? Quer dizer que a nota da prova vai ser multiplicada por 6, porque vale 60% da tua atividade, e a nota do trabalho vai ser multiplicada por 4, só um pouquinho, Gui, que vale 40% da tua atividade. E daí 60 com 40 dá o 100% da tua nota, que seria o 10. Fala, Gui. Agora não? Então vamos lá. Esqueceu. Pera lá, pera. Não, é porque eu tava com o microfone desligado, porque eu sou um jeque. Tá. Então, olha só. Eu fui... Cala a boca, Guilherme. Eu fui lá buscar pão, mas eu não entendi. Tu tava falando do quê? Média... Nós estamos falando da média ponderada e média aritmética. O que eu vou fazer com vocês? Eu vou compartilhar aqui um quadro branco
e vou mostrar a diferença entre essas duas situações no cálculo e na lógica, tá? Então, a Pro vai abrir aqui uma tela para que a gente possa fazer essa atividade e facilite para vocês esse aprendizado, tá? O que eu vou fazer? Eu vou usar o mesmo texto para as duas situações, porém, esses textos vão ter noções diferentes. Vamos dizer aqui, ó. Vamos dizer que um aluno realizou, vou fazer assim para ficar bem claro, vou botar aqui 2 provas. Nessas 2 provas, ele tirou numa nota 5 e na outra ele tirou uma nota 6. Esse aluno realizou 2 trabalhos, vamos botar aqui 2 trabalhos. Nos trabalhos, ele conseguiu atingir um nota 8 e no outro ele atingiu uma nota 9. Vamos fazer uma relação aqui. Mania do professor de matemática, tem que estar tudo alinhado. E vamos supor que ele fez uma apresentação. E nessa apresentação ele tirou... Vamos baixar, deixa eu só... Acho que eu vou baixar um pouquinho aquela nota lá da prova lá. Vai deixar vocês mais no prejudicado. Não, na apresentação ele não saiu muito bem, não. Ele foi falar... 7,5. Não, eu vou dar um 6 para ele na apresentação. E vou pegar, já que a Maria falou que o trabalho era difícil. Não, vamos dar um 7 então na apresentação, então, coitado, Guilherme. Não, 7. E a Maria relaxou aqui num trabalho, não entregou na data, tirou um 5 no trabalho também. Toma. Aí a nossa situação é o problema. Toma, bem feito. Aí a Não nossa estuda aí, situação é o guria. problema. Toma. Tá? O que eu vou fazer? Nossa Senhora. Se eu for trabalhar a média aritmética, na média aritmética, a relação de lógica é bem simples. Quantas atividades foram feitas? 5. Foram feitas 5, isso mesmo. Então, para mim fazer a média, eu vou pegar as notas dessas atividades. 5, mais 6, mais 5, mais 9, mais 7. Ô, prof. Oi. Mas média aritmética não é média que, tipo, que tu... Ai, meu Deus, calma aí que eu travei. Não tem que somar quantidade de pontos que ela vale e dividir pela... Aí o que eu tô fazendo? Ah, tá. Tô Não. somando, olha lá, ó. O que eu fiz? Nota 5, nota 6, nota 5, nota 9, nota 7. Quantas notas eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou fazer a somatória disso e vou dividir por 5. Não é isso? Tá lá, ó, média aritmética. Sim. Soma tudo e divide pela quantidade de elementos que eu tenho. Nessa somatória aí, então eu vou ter 5 mais 6 dá 11. 11 mais 5 34. dá 16, mais 9 mais 7... 32 deu no meu. Ah, tá bom, então. Eu fiz errado, então. 32? Então, daria 32 dividido por 5. A Pro não vai botar o tracinho aqui agora. Nesse 32 dividido por 5, deu quanto essa divisão? 6,4. 6,4? Sim. Acho que é. É pra ser, pelo menos, né? Não sei, eu acho que vocês estão muito rápidos aí nesse cálculo aí. Eu não vi 6,4. Então, o pai manja aqui, né? Pai manja? Ó, Não. Tá aí a média dessa atividade. Supomos, por isso que eu falei média, supomos que essas notas fossem para ser todas iguais, é como se o aluno tivesse tirado em todas 6,4. Coitado. Porque eu somei tudo e dividi por 5. Resumo de história, ele não conseguiu atingir a média. Por mais que aqui ele tem 2 pontos sobrando, não substitui aqui. Agora, o que acontece quando eu vou trabalhar com média ponderada? Na média ponderada, esses componentes passam a ter valores. Então, eu vou botar para vocês assim, ó. Normalmente, a gente fala que são os pesos da atividade. Eu vou dizer para vocês. Era essa. As provas têm peso 5. Eu botei peso 5, porque eu acho que elas são mais importantes. O trabalho, no meu caso, eu vou botar peso 3. E a apresentação, eu vou botar peso 2. Eu, por exemplo, coloquei situações que somam 10. Olha aqui, ó, 5 mais 3, 8, mais 2, 10. Professora Sandra, é obrigada a somar 10? Não. Eu poderia botar aqui, ó.
trabalho peso 2. Somou 9. O peso não necessariamente precisa somar 10. Entenderam? Eu botei peso 10 porque a gente está trabalhando com nota. Mas eu também posso até deixar assim, se vocês querem. Ó, por exemplo, ó, sua prova vale 5, o trabalho vale 2 e a apresentação 2. O que significa dizer isso daqui? Significa que essas notas que estão aqui na média aritmética vão aumentar 5 vezes, 2 vezes e 2 vezes. Por que elas vão aumentar? Porque elas têm um peso maior. Então, seria a nota acrescida do peso. Então, na média ponderada, antes de eu fazer o cálculo da soma, eu preciso efetuar as multiplicações. Olha só, eu tenho um trabalho que ele tirou 5 e eu preciso multiplicar por 5, porque o peso desse trabalho dessa prova é 5. Agora eu tenho uma prova que ele tirou 6. Deixa só para fazer uma coisa aqui, o espaço aqui vai ficar pequeno. Espera aí. Ai, quer trazer para baixo. Aí ele não quer vir. Vem. Ai, agora já foi. Eu faço aqui do ladinho. Eu tenho um trabalho que ele tirou 6, uma prova que ele tirou 6, e no caso, essa prova eu preciso fazer o que com ela? Fazer vezes 5, que é o peso dela, certo? Agora vamos para os trabalhos. Eu tenho um trabalho que ele tirou 5, e quanto que é o peso desse trabalho? 2. Mas eu tenho um trabalho que ele tirou 9, e o peso desse trabalho é 2. E eu tenho uma apresentação que ele tirou 7, e o peso dessa apresentação é 2. Olha o que eu fiz. Multipliquei cada atividade pelo seu peso. Atividade, peso, atividade, peso, atividade, peso. Tá vendo? Eu multipliquei cada situação pelo seu peso. Só que agora, presta atenção que eu vou dizer aqui para vocês. A divisão dessa atividade não vai ser pela quantidade de pesos. Desculpa, pela quantidade de nota, vai ser pelo peso. Então, para finalizar, eu vou pegar a nota de cada atividade, multiplicar pelo peso, e depois que eu multipliquei pelo peso, eu vou dividir pelo total de peso, mas é o total de peso de cada atividade. No caso, eu tenho 2 provas, cada prova vale 5. Tenho 2 trabalhos, cada trabalho vale 2. Tenho uma apresentação, a apresentação vale 2. 5 mais 5, 10, mais 2, 12, mais 2, 14, mais 2, 16. Então, eu vou dividir essa atividade por 16 pontos, que seria 16 pesos, tá? Então, vamos olhar com atenção aqui a situação, para a gente entender bem a diferença. Na média aritmética, a gente divide pelo total de notas. E na média ponderada, a gente divide pelo total de pesos de cada atividade. Então, vamos resolver. 5 vezes 5, 25. 6 vezes 5, 30. 2 vezes 5, 10. 9 vezes 2, 18. 7 vezes 2, 14. Todo esse total dividido por 16. Nessa divisão por 16, o valor dá 6,0 algumas casas infinitas. Como a gente está trabalhando com nota, no caso a gente vai considerar uma casa após a vírgula. Não esqueçam de fazer o arredondamento. Se for maior que 5, se for menor que 5, sempre vai se acrescentar um décimo, tá? Então, nessas situações de médias, o importante é a gente observar no enunciado se ela é uma média ponderada ou se ela é uma média aritmética. Na média aritmética, você consegue fazer o cálculo apenas pela quantidade de notas. Soma tudo e divide pela quantidade de notas. O cálculo de média ponderada, pega cada nota e multiplica pelo seu peso. Depois que faz a multiplicação, soma todos esses valores e você vai dividir pelo total de pesos, mas é o total de pesos considerando cada atividade, tá? Não é o total de peso das questões, mas de cada atividade que eu utilizei, tá? Então, isso é importante para que vocês percebam a diferença entre as duas. Então, a gente vai estar utilizando. Normalmente, em cálculos de média, a gente usa 2 operações fundamentais: adição e divisão. Agora, se for média ponderada, antes de eu fazer a adição e a divisão, eu preciso utilizar a multiplicação.
Então, essa é a grande diferença entre as duas. O processo é muito simples, mas a gente tem que ficar bem atento, principalmente na divisão. Média aritmética. Soma tudo e divide pela quantidade de notas. Cálculo de média ponderada. Multiplica cada nota pelo seu peso e divide pelo total de pesos. Aí você vai chegar no valor que você tem lá da nota final. Perceberam a diferença? Sim. Tá. Aí vem a questão que o Guilherme falou assim anteriormente. Professora Sandra, mas acontece que essa atividade de média ponderada a gente já trabalhou. Porém, nós vamos trabalhar com atividades de níveis mais altos. Nós trabalhamos isso daí no ano passado, normalmente com notas, valores com dezena em unidade, centena em unidade. Na apostila do 8º ano, a gente vai estar trabalhando com valores que decrescem de atividades maiores. Por exemplo, a primeira atividade vai trabalhar com valores pequenos, vai trabalhar com média de escola, vai trabalhar com nota de provas e trabalhos, mas depois eles podem trabalhar com desempenho de uma empresa, com gasto mensal, com número de visitantes de um museu, por exemplo, eles colocam lá quantidade que visitou segunda, terça, quarta, quinta, sexta, aí vai ser números que vai ter 1.000, milhões, no caso, né? Vai ter uma quantidade maior, mas você vai fazer o mesmo cálculo. Agora, professora Sandra, como é que eu sei quando eu vou aplicar média aritmética e quando eu vou aplicar média ponderada? Como? Média ponderada é obrigada a estar escrito no enunciado que é média ponderada, ou é obrigada a estar escrito no enunciado o peso. As atividades têm peso 5, peso 2, peso 4. As atividades valem 5, valem 2, valem 4. Ou seja, o exercício vai te dar o valor. Se não aparecer os pesos, seriam atividades normais. Quer ver só? Peguem na apostila de vocês, abram na página 5. Lá na página 5, tem um problema que diz assim: na escola onde Marco estuda, o professor estabeleceu que cada nota de prova vale peso 3 e cada nota de trabalho tem peso 2. Pronto. Falou de peso, já sei que é média ponderada. Aí ali embaixo tem as notas das provas e as notas do trabalho. Agora, na página 4, ele vem falando assim, ó. Ali tem a altura dos jogadores e a idade dos jogadores. E daí ele diz assim, ó. Calcule a idade média desses jogadores. Calcule a idade média. A média da idade deles. Não falou nada de ponderado. Então, o que eu faço? Simplesmente somo a idade deles e divido pela quantidade de jogadores. A única coisa que vocês têm que estar atento na atividade é se ela está estabelecendo, se ela está relacionando isso com uma média ponderada ou com uma média aritmética. O processo de cálculo é simples. Vocês estão usando 3 operações básicas. Primeira operação, adição. Segunda operação, divisão. E se tiver média ponderada, primeira situação, multiplica, adiciona e divide. São essas três situações que nós vamos trabalhar. Isso em situações, problemas que envolvem diversas situações do nosso dia a dia. Conseguiram entender a situação de média ponderada e média aritmética? Põe um ok na telinha se entenderam. Ou se alguém quer fazer alguma pergunta, alguma dúvida, fiquem à disposição para perguntar. Eu entendi. Obrigado. Entendeu? Então tá. Que maravilha, fico bem feliz com isso, até porque é um assunto que a gente já trabalhou, a gente vai estar reforçando. Por quê? Porque esse tema é importante para a gente trabalhar as estatísticas e para entrar nos novos critérios, tá? Que é trabalhar com vocês depois mais adiante, fugiu a palavra, moda e mediana, porque a gente vai estar depois comparando esses 3 componentes, tá? Então, o que a prof vai fazer? A prof vai lá no grupo agora, tá? Já registrei a chamada de vocês aqui.